Oi, gente! 8 horas da manhã, dia 16 de dezembro. Estamos chegando no finalzinho, mas ainda não estamos lá. Tem muita coisa para aprovar. Já, já, aliás, agora, 8 horas da manhã, sai a ata do Copom, muito aguardada por analistas e investidores, porque essa, ao contrário das outras, pode trazer alguma sinalização de quando começará o processo de corte de juros. Ninguém aguenta mais 15% ao ano, maior patamar em 2 décadas. Nos ajude, Senhor, pelo amor de Deus. Vamos ver daqui a pouco isso com o economista que estará conosco para fazer essa leitura quente. Aliás, ele já está fazendo, enquanto eu explico para vocês os últimos projetos aprovados na Câmara, o que tem para passar ainda de agenda legislativa nesta semana, que é a derradeira, é a última de trabalho do Congresso, portanto, muitas pautas importantes para serem apreciadas. Começamos por ontem, o PLP, o Projeto de Lei Complementar 108, que é aquele que dá conta de encerrar, é o tripé que faltava ali da reforma tributária, é a regulamentação, cria o comitê gestor de estados e também do governo federal. Você lembra que toda essa miríade de impostos vigentes hoje no Brasil, eles virarão apenas 3, né? O CBS, que é no âmbito federal, de recolhimento federal, a contribuição sobre bens e serviços, o IBS, que será ali de arrecadação de estados e municípios, que é o imposto sobre bens e serviços, e tem um imposto seletivo, que é aquele sobre bens e serviços que criam algum mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, toda essa gama ampla desse pandemônio tributário será reduzido a apenas esses 3 impostos. Mas a gente precisava regulamentar o comitê gestor, que será responsável por essa arrecadação, essa fiscalização da reforma tributária. Isso era uma das partes vitais ainda da agenda econômica esperada para ser aprovada ainda esse ano, para começar a fazer essa transição mesmo da reforma tributária. Não é que ela entrará em vigor, já começará a valer ano que vem, mas uma parte dela começa a ser operacionalizada. E a Câmara aprovou isso, ainda faltam alguns destaques para serem analisados hoje, mas o texto base passou ontem. Outra coisa importante que a Câmara aprovou é um projeto que autoriza que os gastos adicionais em saúde e educação, que fazem parte ali do Fundo Social, não sejam computados como parte do arcabouço fiscal. Isso terá impacto mais ou menos de R$ 1,5 bilhão, também faz parte daquele rol de gastos que ficam fora, de despesas que ficam fora do arcabouço fiscal. Por isso que a gente vê o governo dizendo, olha, estamos fazendo superávit primário, estamos cumprindo as metas fiscais, mas por outro lado você vê a trajetória da dívida assim, crescendo. Por quê? Porque tem muitos gastos que ficam de fora do arcabouço fiscal. Ontem a Câmara aprovou mais um, o Senado já havia aprovado, então isso segue para a sanção presidencial. E hoje vai a votação, muito provavelmente hoje, mas pode ficar eventualmente para amanhã também na Câmara dos Deputados. Depois ainda tem que passar pelo Senado. Veja só como o calendário está super apertado. A redução dos gastos tributários. Nós entrevistamos aqui até o deputado Mauro Benevides, que tinha um outro projeto que tratava sobre esse assunto, mas o que vai à votação entre hoje e amanhã é do deputado Aguinaldo Ribeiro, dá conta daquela redução, daquele corte linear de 10% nos benefícios fiscais, aqueles que não são constitucionais. Então, uma empresa ou um setor que tem algum tipo de incentivo, ele vai ter que ter uma diminuição de 10%. Não é que esse incentivo será extinto, só que ele vai pagar um pouco mais de imposto. Se ele não paga nada, ele vai pagar 10%. É mais ou menos essa conta. E os 2 grandes que impactam ali nesses 600 bilhões de reais, alguns falam em até 800 bilhões de reais, porque o Ministério da Fazenda fez uma rodada assim, para que todas as empresas declarassem que não pagam de impostos. Chegou uma conta, enfim, absurda de 800 bilhões de reais em impostos que deixam de ser arrecadados por ano pelos cofres públicos, porque fazem parte de algum incentivo fiscal, de algum arranjo tributário. Pois é, 10% disso, você vai ter um desconto de 10% nisso. O governo prevê arrecadar, como ficam de fora o Simples e a Zona Franca de Manaus, que correspondem a uma parcela importante desses incentivos fiscais, você vai ter nas contas do Ministério da Fazenda 20 bilhões de reais, ou quase 20 bilhões, a mais em arrecadação no ano que vem. E por que isso é importante? Porque sem isso não fechamos o orçamento, que é uma outra parte da agenda, talvez a principal dessa semana, que deve ser apreciada numa sessão conjunta do Congresso Nacional na quinta-feira. Então, a ordem é essa, tem que aprovar a redução de gastos tributários na Câmara, no Senado, e aí isso vai para a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, relatada aí pelo deputado Isnaldo Bulhões, e sem esses 20 bilhões para fechar as contas e cumprir o superávit de 0,25% no ano que vem, fica muito, muito difícil de fechar as contas. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, passando rapidamente pela Folha de São Paulo.
que temos aqui algumas matérias fundamentais. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manda retomar investigações do caso Master e pede depoimento. Vocês lembram que desde que o ministro Toffoli fez duas ordens, né, deu duas decisões, tomou duas decisões separadamente. Primeiro, subir para o Supremo Tribunal Federal. Isso estava ali na primeira instância da Justiça Federal. O caso Master subiu para o Supremo Tribunal Federal porque, numa daquelas operações da PF de busca e apreensão, eles acharam documentos imobiliários que citavam um deputado, João Carlos Bacelar, do PL, acho que da Bahia, salvo engano. E aí o ministro Dias Toffoli falou, então isso vem para o Supremo Tribunal Federal e fez mais. Antes ele tinha colocado sob segredo de justiça, subiu um degrau, está sob sigilo. Só o gabinete dele tem acesso a esses materiais, esses documentos. Ontem, qual foi a decisão dele? Vamos retomar essas investigações. Então, vamos dar sequência a uma série de diligências e de depoimentos, por videoconferência ou fisicamente. De quem? Dos executivos do Master, das pessoas investigadas, de dirigentes do Banco Central, também para tentar dar sequência e andamento. E autorizou também, falou, mediante a autorização, mas pode haver a requisição de quebra de sigilo telefônico, telemático e fiscal. Portanto, terá sequência o Banco Master, só que provavelmente nós saberemos nada ou quase nada do segmento dessas investigações, porque elas estão sob sigilo. Mais uma parte da Folha de São Paulo que eu queria ressaltar para vocês, que é sobre isso aqui, importantíssimo. O acordo entre União Europeia e Mercosul vai a voto sob oposição da França e agora da Itália. Então, você tem uma crescente pressão de países europeus que são contra a concretização desse acordo. A França reiterou um pedido de adiamento e novas discussões sobre o acordo da União Europeia e Mercosul, que está para ser votado pelo Parlamento Europeu, se conseguir maioria, já segue para aprovação, tem um encontro do Mercosul, União Europeia, da cúpula do Mercosul, programada para sábado em Foz do Iguaçu. O presidente Lula estará presente, a presidente da Comissão Europeia também, a Ursula von der Leyen, que, aliás, é favorável a esse acordo, como são a Alemanha e Espanha. Todos esperam pela ratificação para poder concretizar esse acordo que já dura, cujas negociações duram, imagina, 25 anos e podem finalmente se concretizar. Mas, por outro lado, tem França e Itália pressionando por mais salvaguardas, dizendo que as salvaguardas, que é a proteção, é meio que a defesa, principalmente da parte agrícola deles, porque sabemos que Brasil, Argentina, Uruguai são grandes exportadores e muito produtivos, muito eficientes, muito competentes nessa parte da agricultura que acaba ameaçando a agricultura francesa, a agricultura de vários países europeus, principalmente a parte de carne, de aves e algumas outras, e aí a França está exigindo mais salvaguardas, mais defesa. E aí o que a França está tentando fazer? Uma composição política para se somar à Itália e também à Polônia e bloquear essa decisão, né, do Conselho Europeu esperada para essa semana. Esse bloco, se for concretizado, terá 722 milhões de consumidores e será um dos maiores do mundo. Eu conversei ontem com alguns diplomatas e pessoas aqui do governo brasileiro, eles ainda estão confiantes, né? Então, eu espero que isso siga em frente. Vamos para um intervalo comercial muito rápido, em seguida a gente se debruça sobre a ata do Copom, é só para quem está na televisão. E você conosco no YouTube, continua comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, um dado que saiu ontem, acabou animando bastante os mercados e a gente vai ver se isso, obviamente, não tem repercussão na ata do Copom, mas, quem sabe, pode amansar os corações dos dirigentes do Banco Central, dos membros do Comitê de Política Monetária para a próxima decisão de juros. O IBCBR é considerado uma prévia do PIB brasileiro e, em outubro, ele fechou em menos 0,2%, abaixo das projeções, que indicavam uma leve alta de 0,1%. Isso confirma a desaceleração e enfraquecimento da economia brasileira. No acumulado, em 12 meses, ele está em 2,5% e é o segundo mês seguido de queda do indicador. A última alta mensal aconteceu em agosto, em 0,4%. Setembro e outubro ficou no território negativo. Claro, também com juros de 15% ao ano, é isso que acontece com a atividade econômica. Aqui a gente tem a evolução histórica, mês a mês, do IBCBR, desde janeiro, do começo do ano. Olha como ele começou lá em cima, 1,5%. Aí ainda muito forte no primeiro trimestre, teve algumas quedas ali no meio do ano, até julho, depois voltou a aumentar, teve um repique em agosto e gradualmente foi enfraquecendo também nos últimos 2 meses, setembro e outubro. Vamos passear pelas bolsas? Hora de saber como
encerraram as negociações na Ásia, fortes quedas de novo. Ontem a gente mostrou também que todos esses índices terminaram no vermelho. Tóquio caiu 1,45%, Hong Kong 1,5% e Xangai 1,11% nesse finalzinho de ano. Vamos dar uma olhada na Europa. Paris é o único que está em território positivo, mas mesmo assim muito próximo à estabilidade, tá? Leve valorização de 0,05%, Londres cai 0,37%, Frankfurt 0,44% e Madrid queda de 0,24%. E as bolsas americanas, como elas fecharam ontem? Ainda não abriram os negócios hoje, mas ontem tivemos um fechamento e daqui a pouco sai o payroll, viu? Daqui a pouco sai o indicador de emprego dos últimos 2 meses, né? Outubro e novembro, quer dizer, o mês que ficou fechado por causa do shutdown do governo americano, a paralisação da máquina pública. Você ainda estava devendo alguns desses dados, isso será extremamente importante porque pode dar um direcionamento para a próxima decisão do Fed, do Banco Central Americano, em janeiro. Hoje o mercado acha que o Fed, majoritariamente que o Fed parou, depois de 3 reduções seguidas de 0,25 ponto percentual dos juros, né? Somando 0,75%, falou, acho que agora eles vão dar uma pausa, mas dependendo do dado de hoje, o payroll, se confirmar um mercado de trabalho mais fraco do que o projetado pelos analistas, pode ser que suba a chance do Fed cortar juros de novo em janeiro. Então, ontem as bolsas americanas terminaram em leve queda, com exceção da Nasdaq, né, que tem esse questionamento sobre inteligência artificial, teve uma baixa um pouco maior de quase 0,6%. O pessoal da TV de volta conosco, vamos só olhar a Bolsa Brasileira, todos juntos agora, o dólar subiu um pouquinho, 0,23%, R$ 5,42. O índice Bovespa subiu mais de 1%. O pessoal ficou animado, porque acharam que com esse BCBR, nessa prévia do PIB, esse índice de atividade econômica mais fraco do que o esperado, isso pode dar um impulso para as bolsas e antecipar o corte da Selic. Algumas ações se animaram e subiram.